povo de Deus, estimadas famílias reunidas nas vossas casas nesse dia do Pentecostes, em que em todo o mundo nós celebramos a descida e a investidura do poder do Espírito Santo àqueles que são os discípulos de Cristo e também a inauguração da igreja. A paz de Deus esteja convosco e queremos agradecer a presença de todos, embora não é uma presença física, mas espiritualmente estamos juntos para celebrarmos esta descida do Espírito Santo e analisarmos as razões por que Deus realmente se interessou por nós. O hino 90 diz o seguinte, vou cantar as primeiras duas estrofes e vou deixar as outras duas para o fim. Vem, Espírito Divino, poderoso e benfeitor, a minha alma fraca e pobre revelar divino amor. Vem-me descobrir a glória de Jesus o Salvador, que morrendo trouxe ao mundo o poder do vero amor. Oremos. Nosso Deus, nosso bendito Criador, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque só tu, ó Deus, merece louvor e honra. Estamos aqui na tua presença, reconhecendo o teu poder, a tua soberania sobre todos os seres. Queremos também, ó Santo Deus, te confessarmos as nossas fraquezas e te suplicarmos que nos santifique, nos glorifique também neste dia, ó Santo Deus, para que o nosso louvor seja agradável aos teus olhos. Tenha, Senhor, compaixão de todos os teus filhos que pelo mundo inteiro se curvam diante do teu altar, reconhecendo este poder que o Senhor tem e que partilhou conosco, doando o seu próprio e único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nós, para a nossa salvação. E agora, Senhor, está sentado à tua mão direita, de onde, intercedendo, enviou o Santo Espírito para animar a tua igreja a proclamar o teu nome por todos os lados, por toda a terra. Por isso te agradecemos, ó Deus, por este dia, pela vida e também por essa oportunidade que temos de relembrar este grande acontecimento. Por isso, se conosco ao longo deste culto, abençoe-nos. O teu Espírito esteja conosco de hoje para sempre. Amém.
Caríssimos, hoje é realmente um dia muito importante na história da Igreja. E por isso estamos aqui para pensarmos no tema que diz: o Espírito Santo nos capacita a fazer discípulos em todas as nações. Mas eu também gostaria de olhar para isso mas como o grande milagre do Pentecostes. Qual é este milagre? E escolhi dois textos, um no Velho Testamento e outro no Novo Testamento. O do Velho Testamento está em Gênesis capítulo 11. Vamos começar pelo versículo 1 até mesmo ao 8º versículo. E diz assim este texto: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toca nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que eles começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. No livro de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 ao 11º. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 11. E lemos o seguinte: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas como que fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são todos galileus esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que
somos nascidos. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos os temos ouvido falar em nossas próprias línguas, falando das grandezas de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, o fenômeno do Pentecostes é realmente um grande milagre. Um milagre das línguas e principalmente o milagre da interpretação dessas línguas. Nas Escrituras Sagradas, como lemos, há estes dois lugares onde as línguas parecem ser determinantes no desfecho dos acontecimentos que tiveram lugar. De um lado, nós temos a Torre de Babel, em Sinear, na Babilônia, e do outro lado, nós temos o Pentecoste de Jerusalém, na Judeia, na Palestina. O que nós vamos fazer é tentar analisar qual é a diferença entre essas duas realidades que ocorreram naquela altura. E por que os dois acontecimentos tiveram os desfechos que tiveram. E continuando, podemos dizer que são dois momentos em que o aspecto crucial é como os homens se entendem e também como é que eles entendem que estão percebendo a linguagem de Deus. E há aqui uma espécie de comunicação horizontal, homem a homem, mas também uma comunicação mais importante, uma comunicação vertical. Deus, homem, interagindo para propósitos bem definidos, mas que se diferenciam em como, nestes momentos dados e diferentes, quer no seu habitat, como também no seu tempo, o homem entende e responde à mensagem de Deus. Babel, que em línguas semíticas significa confusão, é uma torre construída no vale de Sinear, terra da Babilônia, cujo reino foi fundado por Nimrod, filho de Cush, e neto de Cã, filho de Noé. Tinham a mesma língua, mas a confusão estava na forma como interpretavam a mensagem de Deus. Em Gênesis 9, 1, nós lemos: abençoou Deus Noé e a seus filhos, e lhe disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu penso que isto não é só uma bênção, mas também uma ordenança. Enchei a terra. Esta mensagem divina estava em contradição com a intenção dos babilônios, de então, que dizia: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume chegue até ao céu, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Nós lemos isso em Gênesis 11:4. Por isso, Babel é a história de um povo que rejeita Deus, mata os seus profetas
e quer glorificar-se a si mesmo e não a Deus, o seu Criador, que o livrou do dilúvio. Eis porque a Babilônia é chamada cidade rebelde, mãe de todas as abominações, pois rejeitou o propósito de Deus, substituindo-o pela sua autoglorificação. Caríssimos irmãos, o Pentecoste proclama uma nova terra com várias línguas, mas focado no mesmo propósito, o de receber o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, sobre nós. E, segundo nosso Senhor Jesus Cristo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Os que se reuniram em Jerusalém falavam, certamente, várias línguas, porque vinham de diversos lugares, não só para a festa das colheitas, mas também testemunharam este acontecimento. A verdade é que, apesar desta diversidade de línguas, eles tinham uma mesma percepção e o mesmo foco. Obedeceram às ordenanças de Deus e por isso estavam testemunhando Cristo, glorificando o seu nome, sobre o qual diziam: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Para a comunidade de Pentecostes, era o nome de Jesus Cristo, o ressurreto, que devia ser glorificado. Como escreveu Lucas dizendo: e isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. É o nome de Jesus, e não o nosso nome, que deve ser engrandecido. E este é o milagre do Pentecostes, a construção de uma comunidade de testemunhas que, apesar de ser diversa em línguas e culturas, incluindo nacionalidades, tinha a mesma percepção e o mesmo foco, que é Cristo ressurreto, que vive e reina, é o Senhor. Por isso todos confessavam esta certeza de que todo aquele que invocar o nome do Senhor e também com a sua língua confessar a sua morte e ressurreição, seria salvo e teria vida eterna. O Pentecoste elege e capacita os discípulos e novos crentes a proclamar a mensagem da ressurreição e que o mundo tema e dê glória a Deus. Quem amou o mundo e ofereceu seu Filho para morrer por ele e o ressuscitou, dando-lhe um nome que é sobre todos os nomes, e tudo o que há em cima e nos céus e debaixo da terra lhe foi dado. Por isso se fez Senhor de tudo que existe. O Pentecostes desafiou e continua a desafiar todos os sistemas, quer religiosos como também sistemas políticos, de então e de hoje, pela sua ênfase na fé, centrada naquele que disse: não vos deixarei órfãos, enviarei para vós um Consolador. E a sua promessa hoje se cumpriu.
no 50º dia depois da morte e ressurreição, inaugurando uma nova era, uma nova comunidade, a Igreja Noiva de Cristo. Quais são as características e objetivos do movimento pentecostal? A primeira é anunciar Cristo, informar que aquele que foi julgado, condenado, crucificado e morto, sepultado, ressuscitou e vive. E esta era a missão principal da igreja nascente. E eles estavam dispostos a pregar e a obedecer a Deus e não aos homens, conforme o testemunho dos discípulos neste período. Em segundo lugar, o seu propósito era atingir os confins da terra, como ordenou Cristo na grande comissão. Que o Evangelho seja pregado a todas as nações, fazendo-as discípulos e lembrando-as de tudo o que Cristo ensinou. Nesta promessa, nós também temos graça. O Evangelho viajou pela Europa, pelas Américas e chegou até nós. Podíamos dizer que teria vindo a partir do norte da África, do Egito, da Líbia, dos lugares onde primeiro a igreja se estabeleceu. Imediatamente depois que o Espírito desceu sobre os discípulos. Mas conveio a Deus que nós passássemos mais alguns anos para que o Evangelho viesse através das Américas para nós. Em terceiro lugar, em lugar da autoglorificação, o movimento de Pentecostes estava convencido de que não há outro nome que deve ser invocado. Não há outro nome que deve ser glorificado, adorado, senão o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, através do qual a salvação deve ser encontrada. Jesus, o Nazareno, se tornou realmente no alvo da nossa adoração, no alvo das nossas ações de graça, no interesse dos fiéis perante Deus. Em quarto lugar, a comunidade do Pentecoste era solidária, não só na percepção de uns e outros, mas também no amor, na partilha dos bens materiais, enquanto avistavam a volta do Senhor, conforme a promessa. Em nome do Senhor, praticavam atos de amor de uns para com os outros, mas principalmente para com os mais necessitados. Pregavam a palavra de Deus e faziam milagres, curando enfermos, sobrevivendo às intempéries de perseguições, prisões, intrigas e traições, dando testemunho ao poder do Espírito Santo e à promessa do Mestre, segundo a qual, se estiverem em mim, fareis muitas coisas, e tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, vos será dado. Como encontramos em São João 15, assim em diante. Através da pregação e não da violência ou uso de armas, persuadiram multidões a Cristo, aumentando o seu número e expandindo a missão para as fronteiras do mundo, como previa Cristo, fazendo lembrar suas palavras:
No mundo tereis aflições, sofrereis, sereis perseguidos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também triunfareis. Os discípulos, enchidos de poder e coragem, afrontaram poderes e nunca negaram que Cristo é o Senhor. Quando nós olhamos para estas duas histórias, não será Babel o que o mundo e as nações hoje estão experimentando erguer. As divergências que estamos seguindo mostram como o mundo, apesar de ter uma só linguagem tecnológica, está confuso. Certamente a vila global, que ao longo de alguns anos foi pregada, que seria o resultado do desenvolvimento da humanidade, parece uma coisa insustentável. E há razões que nós podemos aqui apresentar. A vida global baseia-se no engrandecimento do nome de quem controla e julga ter domínio universal, mantendo todo mundo submisso. Mas onde o Espírito Santo impera, há paz, há liberdade para todos. Há realmente comunhão. E talvez isto dite o fracasso da vila global, porque não está assente na glorificação de Deus, quem conhece o nosso destino, quem nos criou e tem um propósito para conosco. A vila global assenta as suas bases em coisas materiais, como por exemplo economias fortes, arrastando e sufocando as mais fracas em nome do mercado comum e do sistema liberal. Alguém chegou mesmo a questionar: onde está a justiça? Como se pode dizer que as leis são as mesmas e há igualdade entre quem tem um PIB de trilhões e quem somente tem um PIB de milhões? Caríssimos irmãos, tal espírito, apesar de concorrer para um mesmo propósito, faz prever a construção de uma vila cujos construtores acabam não se entendendo. E a construção da vila acaba não sendo pacífica. E tudo o que não é pacífico não é duradouro e também não é sustentável. Deus está confundindo o mundo, porque, de facto, as intenções do mundo não são intenções boas, não são como o pensamento de Deus, que é um pensamento de paz, para nos dar aquilo que nós realmente almejamos, a salvação. E esta só pode vir através de Cristo. A igreja do Pentecostes era por isso solidária, tinha o mesmo coração, estava focado no mesmo objetivo, tendo a mesma linguagem e a mesma mensagem. Como diz São Lucas, era o coração e a alma da multidão de Pentecostes. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum, e não havia entre eles necessitado algum. Este desejo de não haver necessitados é um desejo longínquo de Deus. Parece ser o centro de Deus. Ouvimos-lo quando Moisés estava transportando o povo para a terra prometida. Deus chamou-lhe a atenção: diga a este povo
para que celebrem o jubileu como sinal de libertação daqueles que se sentem oprimidos. Este é um sistema que foi colocado no meio dos israelitas para que, de facto, não houvesse pobre lá na terra onde estão. Por isso, nós vemos que com Pentecostes, a igreja hoje tem grandes desafios e precisa de rever os fundamentos da sua fé para que sejam alinhados com o espírito do Pentecostes. Focar-se na ressurreição e soberania de Cristo, o cabeça da igreja, e praticar as obras da justiça, amor e paz, sendo Ele, Jesus Cristo, o modelo de um mundo que não continue a produzir mais pobres, mas que distribua a prosperidade para todos, a liberdade para todos, a justiça para todos, e seja um mundo unido na comunhão com Deus. Dá a entender que lugares seguros são as aldeias, onde seus moradores, com os olhos fitos na fé em Deus, cantam: o Senhor é meu escudo, socorro bem presente na angústia. E por isso dormem sono muito profundo, descansam e acordam, cientes de que a vontade de Deus será feita em suas vidas. As nossas cidades estão apertadas. As nossas cidades estão angustiadas. E por isso buscamos o socorro de Deus para nos libertar. E isto tem também de ser feito com o arrependimento dos nossos pecados. Muitos dos pecados que praticamos nas nossas cidades devem ser confessados, para que possamos deixar o nosso coração aberto, para que o Espírito de Deus venha e caia nele e nos encha de poderes. Ouvinhamos a vida abundante e a nossa esperança de ter a vida eterna. E esta vida começa aqui, conhecendo Deus como o único Deus e o servindo com todo o nosso coração, todas as nossas forças, e a seu Filho como aquele Messias que Deus prometeu e enviou. Morreu para nós e salvou a nossa vida. O mundo que vivemos carece de regeneração e de acreditar que Deus tem o nosso destino, e foi para não falharmos este destino que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que quem crer nele não pereça. Nós devemos crer nos astros por Deus. Nem tampouco criar outros novos deuses, como queriam os nossos irmãos na Babilônia, glorificarem o seu nome. Nós somos convocados neste Pentecostes especial, nunca vivido antes. Todos os cristãos do mundo somos instados a manifestar a nossa fé com atos que dignificam e glorificam o nome do Senhor e enaltecem a imagem de Deus em nós e no nosso próximo. Por isso, caríssimos irmãos, sirvamos a Deus com todo o nosso coração e com toda a nossa alma e com tudo o que temos e podemos. Sejamos como Jesus, modelo para o mundo. E assim este mundo será um lugar bom e seguro, onde a solidariedade será praticada e será lugar para se viver com segurança e paz. Era o coração
dos que receberam o Espírito Santo. Que Deus também nos una como sua igreja no mundo e tenhamos um só coração, um só testemunho, crendo num só Deus, num só Senhor, num só Espírito. Que Deus nos abençoe e nos proteja, nos livre desta hecatombe e nos dê a paz e a liberdade de irmos e anunciarmos o seu nome a partir de onde estamos até aos confins do mundo, diz o Senhor, e assim seja. Amém. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, quão maravilhoso é o teu nome. O Senhor criou o universo e criou-nos também, especialmente partilhando conosco a sua imagem, a sua sapiência, o seu amor, o seu espírito solidário. Te somos gratos, ó Santo Deus, neste dia, por este grande dom que nos dá, o dom do Espírito Santo sobre os teus filhos, o dom de vários ministérios que te louvam e glorificam o teu nome. Por isso, ó Santo Deus, dê-nos o dom de curar, dê-nos o dom de ensinar, dê-nos o dom de orar, dê-nos o dom de profetizar, dê-nos, Senhor, o dom de amar e amarmos-nos uns aos outros. Dê-nos o dom da paz. Dê-nos, Senhor, este poder e esta coragem para que continuemos a glorificar-te neste mundo. O mundo carece da tua presença, para que, através do poder do teu Espírito Santo, o que nos perturba seja destruído em nome de Jesus. Neste momento, ó Santo Deus, te pedimos, seja com aqueles que estão nos hospitais, com os médicos e enfermeiros, com os doentes, com estes lugares cercados no mundo por causa desta pandemia. Destrua este vírus e liberta os teus filhos. Não permita, Senhor, que vivamos angustiados num mundo que criaste para vivermos com liberdade. Venha, Senhor, o teu Espírito e seja conosco e nos abençoe. O Senhor tem pensamentos bons para nós, pensamentos de paz e não de angústia, pensamentos de solidariedade e harmonia. Senhor Deus, dê-nos a tua paz, dê-nos a tua glória, para que continuemos a louvar e a bendizer o seu santo nome. Para aqueles que nos deixaram, ó Santo Deus, como teu filho, o arcebispo Dom Oscar Braga e muitos outros que pereceram neste tempo, neste dia, Senhor, tenha compaixão deles, que as suas obras os sigam e que te glorifiquem lá nos altos céus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito, seja com todos nós, com teu povo em Angola e no mundo, com todos aqueles a quem o Senhor deu responsabilidades de dirigir o teu povo. Dê-lhes sabedoria, desde hoje para todo sempre. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, chegamos assim ao fim deste nosso culto de adoração. E eu estou certo que estivemos juntos no mesmo espírito. E o Senhor certamente nos abençoará, nos protegerá. Estará conosco de hoje em diante, porque esta é a promessa. Eu estarei convosco até aos confins da terra. Espero que continuemos a cuidar da nossa vida, observando as instruções que nos foram dadas. Eu penso que a noite está passando e o dia está às portas. Os confinamentos acabarão e nós voltaremos para a rua, para os templos, para os lugares de convívio, mas certamente uma coisa nós aprendemos deste período, que apesar dos pesares, provavelmente trouxe a nós alguma coisa importante que afetou, que tocou a nossa cultura, inspirando-a, renovando-a, tornando-a cada vez mais responsáveis. Nós teremos a partir daqui uma paternidade responsável, uma maternidade responsável, famílias mais unidas, porque aprendemos quais são as responsabilidades de ser pai e também de ser mãe. Aprendemos muito as lições de higiene. Provavelmente nós o fazíamos com leviandade, mas eu estou certo que se as lições aprendidas neste período forem conservadas, nós também veremos reduzidas as doenças que nos levarão para os hospitais todo o tempo. Especialmente aquelas doenças ligadas mesmo ao saneamento público e básico. A higiene das mãos pode ser um grande remédio, porque certamente é com as mãos que nós manipulamos tudo. Manuseamos os alimentos, os levamos à boca e é realmente com as mãos que tudo fazemos. E provavelmente são as mãos que mais afetam o nosso corpo. E a sua limpeza significa também um cuidado com o nosso corpo. Estamos chamando a atenção que quando voltarmos para as igrejas, obedeçamos às instruções que foram dadas no decreto executivo, obedeçamos instruções do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, obedeçamos também instruções da Direção-Geral, que dentro em breve serão distribuídas. O nosso foco, o nosso objetivo é realmente a defesa e o respeito da vida. Por isso estamos dizendo que nós não queremos só ouvir 50%. O que nós queremos ouvir é que haja cuidado do número que deverá realmente assistir cada culto, para que estejamos seguros de que entramos com saúde, saímos com saúde e a nossa interação com os outros não se constituirá em perigo.
Por isso, aproveitemos o tempo que Deus nos deu, os dias que Deus nos deu. Aqueles que não couberem num culto de um dia, virão para o culto de outro dia. E deve haver um intervalo de um dia para que haja limpezas, haja preparação para os outros cultos. Certamente temos que gastar alguns recursos, e eu tenho a certeza que o povo tem esses recursos. Teremos que comprar equipamentos de biossegurança, água, sabão, álcool e gel, e, se possível, máscaras, para que aqueles que não podem, porque não têm como comprar essas máscaras, possam encontrá-las como uma provisão que a igreja deve ter para não serem impedidos de adorarem por causa da sua condição social. E ao mesmo tempo, não organizemos essas igrejas sem preparar alguma coisa para muitos que certamente virão e depois de acabar o culto deverão sair levando alguma coisa que os assegure que, chegando em casa, terão um alimento. Com vivificante graça, com todo fulgor. Eu tenho que voltar. Talvez cantando o hino número 88, no primeiro verso e o refrão. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobra as nossas almas, Cristo Salvador. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obra o teu amor. Vem, revesta a tua igreja de energia e luz. Vem, atrai os desviados ao Senhor Jesus. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obra o teu amor. Maravilhas soberana, outros povos vêm, derrama a mesma bênção sobre nós também. Mestre, Mestre, ouve com favor, em poder e graça insigne, obra o teu amor. Amém. Até a próxima quarta-feira.
Que Deus vos guarde. Amém.